Bom dia, moçada. Mais uma vez aqui, fazendo vídeo para vocês. Eu estou aqui com esse notebook. Acer. Acer A515. A515 52G. O cliente reclama de que não liga. Tá? Esse notebook, para ele não ligar, existem algumas coisas que acontecem com ele para ele não ligar, né? Por exemplo, o teclado. Perceba que o botão power é no teclado. E isso aqui danifica muito, estragam demais. O teclado zoa muito, né, esse tipo de teclado. Isso aqui para de funcionar. Você aperta aqui e não rola, né? Vamos ver o que está acontecendo. Eu vou conectar aqui a fonte. É isso. Normalmente procede. Pelo menos o LED da bateria não acendeu, né? Que tá morto, tá vendo? O LED da bateria aqui, ó. Acendi não. Então, não vai ligar mesmo. Provável curto na placa, né? Sei que a placa esteja em curto, matando a tensão de 19 volts da fonte. Vamos abrir ele aqui e ver o que está acontecendo. Acho que essa máquina já foi em outro técnico. Voltando os parafusos aqui. 2, 3 parafusos. Um parafuso a mais. Então, tensão de 19, pelo que parece, não está presente, né? Conector aqui. Boa. Vamos medir a tensão aqui no conector, né? Primeiro eu vou medir a minha fonte, senão matou ela, né? Normalmente quando está em curto, e é um curto na entrada ali, acaba matando a fonte, né? Não matou a fonte não. 19 volts ali. Então, negativo. Vou colocar essa aqui não terra legal. E vamos medir positivo aqui, né? Positivo. Esses dois fiozinhos vermelhos aqui, tá? Positivo, negativo e dois pretos, tá? Então, não tem nada ali não. E matando a fonte. Tá matando a fonte. Nada. Vou ver isso aqui. Vou ver a fonte, medir de novo. Pode ser o próprio conector, né? 19. Pode ser o conector. O PC Jack, né? O rabicho. Negativo. Positivo. Nossa, rabicho, não tá legal não. E outro. Bichinho aqui, não tá bom não. Vamos ver se nós conseguimos outro aqui. Deixa eu ver. Esse não é. Certo.
Tirar o rabinho fora aqui. Esse ele tá quebrado aqui, né? Mas ele quebra aqui no pezinho. Aparentemente tá legal. A minha fonte tá muito larga. Né? Que isso aqui vai abrindo, sabe? Isso aqui é bem apertadinho, né? Porque o pino aqui no DC Jack ele é bem fino, né? Tem uns que tentam usar fonte de positivo, mas não rola, porque a fonte de positivo ela é bem larga aqui, né? Bem aberta. E o pininho aqui é fino, então não encosta. Mas essa fonte de teste, a maioria eu vou usando aí nas máquinas aí, acaba abrindo um pouquinho aqui, né? Tem fecha um pouquinho, tem uns pininhos aqui, ó. Dá uma fechada nele. Vamos ver se é isso mesmo. É. Foi 19, então é a fonte que tá aberta demais. Entendeu? 19 volts ali. Não sei se dá para você ver aí, mas marcou 19 volts ali. Vamos ver aqui agora. Vai marcar 19 volts aqui no conector. Placa. Continua não marcando. Continua não marcando. Removendo de novo. E aqui tá marcando. Vou dar uma olhadinha no conector aqui. Verificar se tem algum pininho aqui com mau contato, ou quebrado, sei lá, torto, não encaixando. Vou dar uma verificada. Tá? Porque pode ser isso também. Eu vou remover essa placa. Remover ela da. Case. Facilitar o meu trabalho. Pronto. Removido. Vamos dar uma olhadinha aqui, né? Aparentemente o conector tá normal. Não tem nada de anormal aqui, não. Olhadinha nesse aqui. Uma apertadinha assim, né? Quando ele abre. E fica ao contato, né? Tá, aqui, de novo. E vamos lá. Conectar a fonte, testar de novo. Primeiro, pino negativo e positivo. Aí, você vê aí. Vai chegar aí, né? 19 volts, né?
O que eu preciso saber? Ó, esses dois pinos aqui são negativos e esses dois pinos, os outros dois do lado são positivos. Então eu posso colocar no meio aqui que não dá abu nenhum, tá? Eu vou mexer aqui para ver se é mau contato, né? Aparentemente não. Tudo ok. Beleza? Agora um outro teste para saber por que essa tensão aqui estava fugindo aí. É conectar a bateria e novamente colocar a fonte. E ver se vai fugir a tensão novamente. A tensão está presente. Então a bateria ela não está em curto, não está consumindo, tá? Está normal. Agora o que eu preciso saber é se a placa está em curto. Veja que tem 19 volts aqui no conector, beleza? Tudo correto. Aí você procura na placa aqui, ó, os capacitores que recebem 19 volts vindo daqui. Daqui eu digo esse lado aqui, ó, que vocês vê, olhar direitinho, tem esse MOSFET e esse. São dois MOSFET. Depois dele tem esse resistor, tá? Aqui entra 19 e 19. Então o 19 que vem aqui, ela passa por aqui, chega até essa PL, tá? O 19 presente, aqui vocês vão olhar. Pode ver aí, ó. Normal. Aqui. Não tá normal. Tá vendo? Não tem. Aqui, ó. Não tem tensão. Então o 19 tá chegando, mas não tá passando. O problema pode ser nele? Nesse MOSFET? Pode. Pode ser esse aqui em curto, tá? Também, que não deixa passar. É proteção, esses MOSFET, tá? E tá aí para isso mesmo. É proteger se houver curto na placa, tá? Ou ele pode simplesmente parar de funcionar, defeito nele, ou ele pode não estar recebendo a modulação do PWM, tá? Então, ele não modulando, realmente não vai mandar tensão aos 19 volts, ele não vai mandar para a placa, porque ele não está modulando, tá? Mas isso você precisa analisar antes, se há algum componente em curto fazendo com que ele interrompa a tensão, interrompa os 19 volts ali, porque algo depois dele está em curto, tá? Matando essa tensão lá e não passa. Aqui precisa ter 19, esses dois capacitores aqui recebem 19 volts, certamente não tem, porque não está passando lá, aqui ó, 0, 0, nada, tá? Não tem nada, morto, dá para você enxergar o multímetro aí, né? Morto, nada, porque lá não está passando, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, nestes casos, é dar uma olhada na placa, porque assim, tem capacitores, além daqueles que eu mostrei para vocês que recebem 19, o capacitor de eletrolítico, estado sólido. Esses capacitores são eletrolíticos de estado sólido, né? Esses aqui também. Mas temos aqui tântalo, capacitor de tântalo, que ele não recebe 19, tá? Esses tântalo aqui não recebem 19 não. Ele recebe a tensão que alimenta o processador e o PCH. E esses aqui recebem a tensão que alimenta a GPU, tá? Mas precisa analisar o circuito de 19 volts, que é ele que está matando a tensão. O circuito de 3 e de 5 volts, ele só tem tensão quando o 19 alimenta. Se o 19 não alimenta ele, não vai ter os 5 e 3 volts de jeito nenhum. Tá? Esses capacitores aqui, ele recebe a tensão de 3 e 5 volts, um deles. Um recebe 3,3 e o outro recebe 5 volts. Tá bom? São as bobinas correspondentes a cada tensão. E esses componentes aqui, né, são eles responsáveis por essa tensão de 5 e 3 volts, tá? Então a gente vai dar uma olhada, porque
Tem capacitor cerâmico também ligado à linha de 19. Tá? Se você der uma olhadinha aqui, esses MOSFET que recebem 19 volts, tem esses capacitores cerâmicos, ele recebe 19 volts, capacitores de filtro, tá? Recebe 19 volts também. Né? Ele é jampeado a essa linha, tá bom? Conectado a essa linha. Do outro lado também, temos capacitores também ligados à linha de 19 volts. Por exemplo, esses três aqui, esse aqui, ligado à linha de 19 volts. Além dos MOSFETs, que também está ligado à linha de 19 volts. E o 19 volts está morto, não está funcionando. Olha eles, porque na maioria das vezes, esses capacitores cerâmicos, ele fica bem avariado. Tá? Ele fica um pouco meio que carbonizado, né? Rachado. Você, por aquecer muito, né? E você olhando, já vai ver que é ele o responsável. Mas vamos ver se realmente é curto, né? A gente não mediu continuidade aqui para saber se é curto mesmo, né? Estou só mostrando para vocês como descobrir o defeito, tá? Então, escala de resistência contínua, tá bom? O bipzinho, e você vai achar, procurar. Aqui não pode ter curto, não pode bipar de forma alguma nesse capacitor. Tá bipando. Esse é o lado positivo do capacitor, não pode bipar. Esse tudo bem, esse bipa, é terra. Mas esse não, tá? Tá bipando. Então, certamente, a linha de 19 volts está em curto. Só preciso saber quem está em curto, tá? Olhando visualmente, você vai ver, entendeu? Eu vou dar uma olhada aqui, ver se eu consigo achar alguma anomalia nesses capacitores cerâmicos, tá? Aqui, ó. Aqui eu achei uma anomalia. Não sei se você vai conseguir enxergar aqui, porque essa é a câmera do celular, então não é muito legal não. Mas aqui, ó, esse capacitor, ele está esquisito, tá? Ele está estranho. Tá meio que acidentado e meio que sapecado um dos lados, tá? Eu vou remover ele, visto que é ele que eu tô vendo que tá com, aparentemente, mostrando que tá com problema. Eu vou remover ele, pode não ser ele, né? Mas eu vou remover porque é ele que tá mostrando para mim algum problema, tá? Os outros estão tudo normal, nada aparente. Se não for ele, eu vou ter que achar o curto-circuito aqui de alguma maneira, tá? Então, vou remover. Se for ele, vai sumir o curto da placa. Aí eu só troco ele por outro e pronto. Está resolvido o problema, tá? Não remova, não tire fora. Só remova um lado, tá? Só separe ele da trilha. Deixa ele lá preso para que você, se ele estiver bom, você não perder ele, tá? Então vamos lá de novo. Vamos lá no capacitor eletrolítico aqui e ver se está em curto. Olha só, o curto sumiu. Legal, né? Não tem mais curto. Então o problema é ele. Realmente é ele. Vou ver se ele está em curto mesmo, tá? Vamos colocar aqui a ponta de prova nele, direto nele. E perceba que é ele mesmo que está em curto, tá? A trilha, de boa, e ele está em curto. Então, nós encontramos o defeito do curto, né? Com grande facilidade. Por quê? Na olhada na placa, descobrimos que ele estava meio que carbonizado, meio que... Ah, bem esquisitinho, né? Totalmente diferente dos outros. E então, diretamente nele, certo? Moleza. Agora, quando está em curto e não tem nenhum capacitor,
aqui, nenhum componente mostra que tem algo errado ali, aí você tem que injetar uma tensão controlada. Por exemplo, no MOSFET que eu mostrei aqui, na entrada, aqui é a saída de 19, está morto, não tem tensão. Como eu disse, o problema pode ser nele ou curto na placa. Neste caso era curto na placa. Quando você não consegue achar visualmente nenhum capacitor mostrando que está com defeito, né, com anomalia, você injeta uma tensão pequena. Uma fonte assimétrica, você regula a sua fonte assimétrica na tensão de 2, 2,5, 2 volts. No máximo 2 volts é melhor, porque, como você sabe, o MOSFET do circuito VCore recebe 19, tá? O MOSFET do circuito da GPU recebe 19 também, tá? E eles também entram em curto. O que acontece é que esse MOSFET aqui é por segurança. É segurança da placa e desse próprio circuito, né? De todos os circuitos que recebem 19 volts. Aquele MOSFET lá, aqueles dois MOSFETs são segurança. Então, se por acaso você coloca uma tensão aqui, isso aqui matou a tensão, você coloca uma tensão aqui, vamos supor, de 5 volts, tá? Na fonte assimétrica. Lembre-se que a fonte assimétrica, ela é assimétrica porque ela não morre, tá? A fonte do notebook, né, você coloca, ela é uma fonte chaveada e ela vai morrer se tiver curto. Um curto muito bravo aí, que o MOSFET manda tensão, a fonte vai morrer, entendeu? Neste caso aqui, o MOSFET morreu, tá? Mas quando isso não acontece, é a fonte que morre. Segurança. No entanto, a fonte assimétrica não morre. Se você colocar 5 volts aqui, vai mandar 5 volts. Você regula lá a amperagem lá para 2 amperes, 3 amperes, tá? E coloca a tensão de 2 volts aqui. Se mostrar corrente lá na fonte assimétrica, aí sim, você terá a certeza de que realmente algo está aqui em curto, você só precisa achar, porque ele vai aquecer, tá? O componente que tiver em curto, ele vai aquecer. Talvez não muito, mas ele vai aquecer. Um pouquinho ele vai. E aí você descobre o problema, tá? No caso de não poder injetar acima de 2 volts, é porque esses capacitores aqui, eles recebem 2 volts e meio. A tensão de trabalho deles, normalmente, é 2 volts e meio, 2,5, tá? Desses capacitores de tântalo. Mas esses MOSFET, eles não mandam isso para o VCore. Eles mandam em torno de 1 volt, 0,8, 0,90, por aí. Eles não mandam essa tensão de trabalho do capacitor, mas o capacitor resiste 2,5 volts, né? Ou 2,2, 2,3, depende do circuito. No entanto, se esse MOSFET estiver em curto, dreno com source, dreno source, gate, ele recebe a tensão de pulso, né? Mas o source e dreno, eles trabalham com a tensão, né? Um recebe 19, o outro trabalha com a tensão que alimenta o VCore, ou a GPU, né? O processador ou a GPU, tá? Se você coloca 5 volts lá, ele estando em curto, dreno source, vai mandar os 5 volts que você colocou para o processador ou para a GPU. O que vai acontecer? Você vai fritar o processador, PCH, ou a GPU, porque ele vai mandar a tensão que você injetou lá, tá? Por isso que você não pode. 2 volts é o limite, tá? Para você colocar lá para descobrir se existe algo em curto. Bom, essa tensão que você colocou lá de 2 volts, 3 amperes, não foi o suficiente para você descobrir, para que o componente em curto apareça, esquente, aí você tem que ir na unha. Você vai ter que, então, identificar cada capacitor que está mostrando curto, remover da trilha do jeito que eu removi aqui, ó. Não precisa tirar fora, só puxa ele da trilha. Deixa um lado dele preso e vai removendo todos que estão em curto e mostra curto, você vai removendo até encontrar ele. Até você remover um e o curto sumiu. E você mede lá e o curto não tem mais curto. Aí você vai saber que é aqui. É só trocar e pronto, resolveu o problema. Neste caso aqui foi fácil, né? Ele estava mostrando defeito, né?
removi ele e é exatamente ele, tá? Então eu vou procurar um outro capacitor desse, né? Que de 19 volts de tensão, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês também é que vocês não precisam se preocupar em que com a tensão e capacitância dele, tá? A capacitância desse capacitor gira em torno de 4 a 10, tá? De 4 micro a 10 micro. Tensão de 19 volts, tá? Então, se você pega uma placa de notebook, qualquer uma placa, tá? Que você encontra, por exemplo, essa aqui é uma, sei lá que isso aqui é uma positivo, CCE, não sei. É, você acha capacitores no circuito de 19, por exemplo, esse aqui, tá? Ele está no circuito de 19, mas você perceba que ele é bem maior do que esse. Então, provavelmente ele é 19 volts, mas ele tem uma capacitância maior, em torno de 20 micro, por aí, tá? Então ele não serve. Você procura, então, um desse mesmo tamanho, instalado no circuito de 19 em outra placa, você remove, pode colocar e não, sem problema nenhum, tá? Não vai ter problema nenhum. Eu vou procurar aqui uma placa que tenha um capacitor parecido com esse, tá? Essa placa é uma placa Samsung NP300. Deve ter algum capacitor aqui nessa magnitude. Ou não. Bom, na linha de 19, não tem nenhum capacitor nessa dimensão. Essa é outra Samsung. Achei um, tá vendo? Achei um capacitor aqui na mesma magnitude, o tamanho desse aqui. Então agora eu sei que ele está em curto. Vou tirar ele daqui e vou colocar outro no lugar. Esse aqui. Vocês prestarem atenção como que eu coloco o componente. Preso, bonitinho. Os componentes são colocados dessa forma, porque de outra forma você não consegue colocar. Muito pega um componentezinho como esse, pequenininho, coloca fluxo, coloca ele lá, senta ele em cima do fluxo e pega o soprador e quando vai colocar ele sai do lugar, sai nadando no fluxo, ou voa o ar do soprador, acaba soprando ele para longe. E você perde aí aquela briga danada para colocar a maneira correta de fazer a instalação desse tipo de componente, tá? Menores, tá? Esses PWMs também, pequenininho, o processo é esse, tá? Segura ele na pinça, aquece e coloca ele lá quando tiver, né, no jeito. E depois que ele pegou no estanho, pronto, não vai sair mais do lugar. Beleza? E outra, não precisa de fluxo não, viu? Eu não coloquei fluxo aqui, ó. Simplesmente sentei. Removi o outro sem fluxo e coloquei perfeito. Nem parece que foi mexido, tá? Ninguém vai saber que ali, naquele circuito, você trocou um componente. Se você colocar fluxo, aí você vai ter que limpar e muito bem limpo, né? Né? Mas se você faz dessa forma, de boa. Bom, os testes agora é saber se a tensão vai passar. Estava morta, né? Por causa do curto. Vamos ver agora. Esfriou? Esfriou. Vamos lá. Ok. Medir na entrada. 19. Agora aqui.
Tem que ter 19. Receba. 19 chegou. 19 aí. E esse aqui, né? Tá vendo aí? 19. Então quer dizer que o problema do CUT foi resolvido, tá bom? Agora eu vou montar a máquina, testar ela e devolver para o cliente, ok? É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo, tá? Siga essas técnicas aí, essas dicas de como identificar defeito e resolver, que vocês serão grandes profissionais, tá bom? E se você não quiser ser um profissional, mas quer saber como resolver problemas simples, né, de notebook, continue assistindo meus vídeos. Eu demoro um pouquinho postar vídeo porque muita correria, muita coisa para resolver e às vezes não dá tempo de fazer vídeo. Mas quando dá um tempinho eu faço uns videozinhos para ajudar vocês, tá bom? Obrigado. Aqui, pessoal, para vocês aqui que a máquina está funcionando, tá? De boa aí, ó. Vou apagar a luz aqui para facilitar. Pronto. Enxergar aí, ó. Funcionando de boa. Realmente era aquele curto mesmo, tá? Valeu.